Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Guerreira Marcial. Eu sou a Priscila, gente, sou jornalista e faço esse canal aqui, fazendo um link, trago experiências pessoais, práticas, com arte marcial, com vida no geral e tal. É uma mulher falando um pouco do cotidiano dela. Então a gente vai sempre trazer temas que envolvam a minha vivência nas artes marciais e na vida, e que é muito difícil. Para mim é bem difícil, porque eu sou uma pessoa bem informada, tá? E eu tento me informar sempre, leio bastante e faço muitas entrevistas também. Então isso me dá um conhecimento. E como eu disse para vocês, eu fui excluída, tá? De um dojo. O último sensei de Aikido, o quarto sensei de Aikido que me exclui de um dojo, porque eu falo que ele é abusivo. Eu chamo a atenção para dele sobre o machismo no dojo dele, tá? Foi o que eu fiz com ele, psicólogo, né? O sensei psicólogo, déspota, propaganda enganosa, ele é totalmente propaganda enganosa, tá? Agora é importante dizer para vocês o seguinte, que esse é o quarto sensei de Aikido que tem um comportamento abusivo, tá? E nós vamos falar do que é um comportamento abusivo e tóxico, para você entender que as pessoas não sabem. As mulheres não sabem o que é um comportamento tóxico e abusivo de um homem e de um sensei. Então elas se sujeitam. Elas confundem muitas vezes um comportamento tóxico e abusivo de um sensei ou de um homem. Elas confundem com ele ser exigente. Existe uma grande diferença, tá? Entre ser exigente e ter comportamento tóxico e abusivo. Tá muito diferente, mas as pessoas não sabem. E eu me lembro que nesse último dojo, né? Do psicólogo. Ele era abusivo com todo mundo, tá? Ele é tóxico. Ele é uma pessoa tóxica. Eu digo isso porque eu fui colega dele de treino e ele já era tóxico. Tá? Ele já tinha um comportamento tóxico. É aquela pessoa que faz fofoca, fala mal dos outros nas costas. Ele só te traz coisa ruim, tá? Ele fica levando e trazendo, criando intrigas entre as pessoas, tá? Ele bota fogo no circo, mas ele não resolve. Ele sai de cena, né? Ele bota fogo. Ele bota você pra brigar. Tá? Ele enche a sua cabeça, bota você pra brigar. Ele é tóxico, bem tóxico esse sensei, tá? Esse psicólogo que me excluiu porque eu falei que ele era abusivo, né? Ele expõe pessoas, faz assédio moral com as pessoas e ele bota defeito em alguns alunos e alunas. Ele pega um aluno que ele não gosta e que ele não respeita, né? Não concorda com o jeito da pessoa ser, ele não respeita a diversidade, ele tem um discurso, mas ele faz outra coisa, tá? E ele bota defeito em você, na frente das pessoas, ele te diminui, te ridiculariza, te deprecia. Quando você tem um sensei, um chefe, um professor, que bota defeito em você o tempo todo, né? Falando que você tem hipertonia, que você é isso, que você é aquilo, que você cai assim, tá? Assado. Fala que você é rancorosa, dá indiretas, né? Indiretas. Esse cara, ele está te depreciando, te diminuindo, tá botando defeitos em você, coisas negativas em você. Então isso é um comportamento tóxico. Então vamos ler. Vocês entenderam o que é uma pessoa tóxica. E hoje a gente vai falar de senseis tóxicos, homens tóxicos. Sejam eles senseis, maridos, namorados, tá? Então você pode trazer isso para sua vida e aí você vai entender um pouquinho que aquele sensei que você tem é tóxico, tá? Porque ele tem comportamentos que caracterizam ele como tóxico. E todos os meus senseis foram tóxicos, todos os de Aikido. Eu tive 4 senseis de Aikido, gente. Todos os 4 tiveram comportamentos abusivos e tóxicos. Eu chamei a atenção deles e eles me tiraram dos dojos, tá? Foi isso.
porque eu descobri. A máscara caiu. Tá? Enquanto todo mundo não via nada, achava legal, confundia, né, as coisas. Porque o comportamento tóxico, ele é muito facilmente confundido com um professor ser exigente. Mas tem uma diferença grande entre o professor ser exigente e ser tóxico, tá? Então vamos ver, ó. Quais são as características de uma pessoa tóxica? E aí eu tô falando de senseis. Eu tive os 4 meus e agora eu tive o psicólogo, o último, tá? A psicologia e a psiquiatria classificam como tóxica a pessoa que pensa de forma negativa e se comporta de modo prejudicial para os que vivem ao seu redor. Essa é uma pessoa tóxica, que pode ser um sensei, pode ser um shihan, o dono de um dojo, pode ser seu namorado, seu marido, tá? Então toda pessoa que tiver comportamentos, essas pessoas geralmente causam desconforto e sofrimento, porque além de serem negativas, são também depreciativas, manipuladoras e abusivas com o outro, tá? Então isso é uma pessoa tóxica, né? Isso é uma pessoa tóxica. Então, todos os 4 senseis que eu tive de Aikido, os únicos, né, que eu tive, eram pessoas tóxicas, senseis tóxicos de Aikido e abusivos. Eu chamei a atenção deles, eles me tiraram. É assim que funciona quando você está lidando com um sensei tóxico, tá? E abusivo. Ele não reconhece, né, o que ele faz. E ele vai, e se você descobrir, né, falar pra ele, ó, você é tóxico, você é abusivo, que foi o que eu fiz, né, com os senseis de Aikido, que eu tive os 3, tá? O primeiro foi o sensei Hitsa bem grosso, da Makotex, que deu em cima de mim, me assediou e me tirou. Ele é tóxico, é um comportamento tóxico, né? Porque é uma forma de agressão, né? Você dá em cima de uma aluna, desrespeitar uma aluna, né? Assédio. Então, o primeiro sensei que eu tive de Aikido foi o sensei Hitsa bem grosso, que deu em cima de mim, tá? E me ofendeu também no dojo. Ele era depreciativo também. Tá? Eu entrei em conflito com ele. Entrei em conflito com o sensei Hitsa bem grosso, tá? Tá, gente? Eu questionei ele, tá? Chamei a atenção dele, fui cobrar. E fui cobrar uma retratação dele comigo, tá? Então, é isso que eu tô falando, tá? Eu reagi e ele me tirou. O sensei Hitsa bem grosso me tirou por isso, porque eu reagi. Eu não fiquei quieta, tá? O segundo sensei de Aikido abusivo e tóxico que eu tive foi o sensei Japa. O Shihan, ele é Shihan, né? Ele tem uma federação e ele é conhecido no Aikido. Ele é bonzinho, você olha pra ele, parece que ele é bonzinho, legal, tudo, mas ele é tóxico e abusivo. Por várias características, tá? Ele dá tratamento desigual, ele puxa o saco, ele alimenta o machismo no dojo, alimenta, né, o egocentrismo, a competição, ele joga um aluno contra o outro, tá? Ele é machista, ele é antiético, inclusive casado com a aluna, tá? Ele é antiético. E ele, por todos esses, ele permite que as pessoas pratiquem bullying no dojo dele, tá? Um aluno pratica bullying com o outro, ele permite, tá? Ele vê isso, ele fecha os olhos, é preconceituoso, então ele é um sensei abusivo e tóxico, por todas essas características. Então ele me tirou também, o sensei Japa, o censor, o machista, ele me tirou também, porque eu criticava, falava mal do machismo no dojo dele, do pessoal do dojo dele, que não tinha comportamento, eles não tinham mesmo, nunca tiveram, e ele me censurou. Censura também, tá? É um comportamento antiético. Censurar pessoas é antiético, tá? É isso. Então, ele também, abusivo, entrei em conflito com ele também, chamei a atenção dele, e estou muito feliz de estar fora do dojo dele, sensei Japa, o machista, o censor, tá? O terceiro sensei abusivo do Aikido que eu tive foi um outro sensei japonês, descendente de japoneses também. Esse era um assediador. Ele praticava assédio moral com os alunos. Humilhava os alunos, tá? No dojo dele. Ele também me ofendeu. Aí eu saí do dojo dele imediatamente e também falei verdades pra ele, tá? Assédio moral é abuso, é
tóxico, ele é uma liderança tóxica, tá? E o último sensei de Aikido que eu tive foi o psicólogo, tá? Psicólogo também, com discurso de democrático, de diversidade, mas ele não é nada disso, porque a pessoa que é tóxica, abusiva, ela vai criar uma imagem do que ela não é. Ela não reconhece que ele é abusivo e tóxico, tá? Porque ele é doente, né? A pessoa que é tóxica e abusiva, ela é doente. Ele também... Por que ele tem um comportamento abusivo e tóxico? Porque ele coloca defeitos em você, te deprecia na frente das pessoas, faz assédio moral, te expõe na frente das pessoas, te diminui na frente das pessoas. E ele faz isso, esse psicólogo aí, que foi o último que me tirou. Falei com ele sobre isso, né? Que eu não concordo com a posição dele, reclamei dele, né? Do abuso dele e do machismo que ele encobre no dojo dele, com a desculpa que ele tem um dojo diverso e com muitas mulheres. Ele, na verdade, encobre um dojo ultra machista, com muitos machistas lá. Os 3 alunos dele, que ele dá mais espaço, são machistas e são vaidosos e competem com pessoas, né? Oprimem pessoas lá, tá? Então, ele também tem comportamento tóxico e abusivo. Então, você vai encontrar senseis de artes marciais, não só nas artes marciais, mas em tudo. Você vai encontrar professores, lideranças, senseis, chihans, abusivos e tóxicos. E eles terão essas características, tá? A característica dele é sempre te diminuir, te depreciar na frente dos outros alunos, te expor, praticar assédio moral com você, tá? Ter comportamento antiético, tá? Passar pessoas na frente, uma pessoa que acabou de entrar, ele com a desculpa que a pessoa tem grandes habilidades, passar na frente de todo mundo, ele não dá um tratamento igual para os alunos, tá? Ele exclui pessoas, tá? Eles vão excluir, quando você falar alguma coisa, eles vão te excluir. Então, geralmente são esses comportamentos, é um comportamento antiético. O sensei de Aikido, o sensei de qualquer arte marcial, que tem um comportamento tóxico e abusivo, ele é antiético em tudo. Então, ele vai passar alunos na frente, ele vai deixar alguns sem treinar, outros vão treinar, ele vai botar defeito em alunos, expor o aluno lá na frente, falar que ele tem hipotonia, que ele não tem isso, que são coisas que ele deveria falar em particular com a pessoa, e ele vai expor, diminuir essa pessoa. E como muitas vezes a maioria dos senseis de Aikido são machistas, eles vão fazer isso com as mulheres. Você observa isso. Eles vão preferir diminuir as mulheres. Tá? Você vai ver que tem um monte de homem lá com defeitos e ele nunca põe. Que é esse que eu vi, né? Que esse sensei psicólogo, o déspota psicólogo, que se diz democrático, tá? O que você faz quando você tá com um sensei assim? O que você faz? Bom, gente, existem 6 dicas que vocês devem usar quando vocês detectam que o sensei de vocês é abusivo e tóxico, tá? Que é muito comum, tá, na arte marcial. Todos os senseis que eu tive eram abusivos e tóxicos na arte marcial, tá? Então, primeira dica, expressar a sua opinião. Quando o sensei te diminui, né, te assedia moralmente, te expõe na frente das pessoas, fala coisas que te diminuem, né, te ofendem, te chateiam, você tem que chamar esse sensei e falar pra ele que você não gostou, tá? Esse é um tópico. Ele vai te tirar. Que nem o sensei que eles fizeram comigo, eles vão tirar você. Mas você tem que fazer isso, tá? Pra que ele entenda que você entendeu, né? Então não finja que está tudo bem, tá? Você vai lá e fala, eu fiz isso com todos os senseis de Aikido que eu tive, tá? Retire-se do ambiente, tá? O ideal é que você se retire, tá? Se retire desse dojo, não fique nesse dojo mais, saia, procure outro, porque um dojo com sensei tóxico como esses, todos os dojos de Aikido que eu estive eram tóxicos, tá? São dojos que você vai acabar adoecendo, tá? Porque esse sensei, ele é abusivo, né? Ele é tóxico. Então, e ele dificilmente, porque um sensei de Aikido, ele é extremamente vaidoso, egocêntrico, né?
E então ele não consegue evoluir, tá? Então ele vai continuar, ele é abusivo, ele vai continuar abusivo, até que ele reconheça isso. Todos os senseis de Aikido que eu tive, dificilmente eles vão mudar. Porque eles são doentes, né? Ele é tóxico, ele é abusivo. E ele segue fazendo isso, porque ninguém fala nada. Eu fui a única a falar, e aí eles me tiraram, né? Então, se possível, para preservar a sua saúde mental, porque você não vai conseguir progredir no Aikido num lugar assim, tá? Não vai. Nem em arte marcial nenhuma. Porque esse cara, ele é abusivo, ele é tóxico, né? E se você percebeu isso, ele vai seguir, isso vai te fazer mal, tá? Então saia desse dojo, escolha outro dojo. Mas fala pra ele, diga pra ele, né? O que ele fez. O abuso psicológico, né, o abuso tóxico, ele é psicológico, tá? Ele vai atuar no teu emocional. Muitas vezes você não vai perceber. Você não vai perceber. Mas você vai sair do lugar deprimido, tá? Incomodado, chateado. Então, essas são percepções. Quando você vai para um dojo treinar e você sai de lá chateado, incomodado, te incomoda o que o sensei falou, o que as pessoas falaram, então assim... Isso é um elemento, isso é um sinal de que o sensei é abusivo e tóxico, tá? Então, muitas vezes, o abuso, ele vai ser muitas vezes sutil, né? É o que a gente fala do abuso sutil, que é quando é feito por um amigo, um parente, um professor, né? De Aikido. Então, ele faz isso, né? Ele faz esse abuso sutil que vai no teu psicológico. É de uma pessoa com a qual você se relaciona. Esse é o pior tipo de abuso, porque ele passa sutilmente. Então, você às vezes não percebe. Você não percebe, você tem que prestar atenção. Um elemento, um sinalzinho de que você está sofrendo abuso, né? É você perceber que você fica chateado, né? Quando você sai de uma aula, uma conversa com um amigo, de um namoro, de um relacionamento, tá? Então é isso. Esse sensei, esse último sensei, tá? Que me tirou, o psicólogo déspota, eu nunca gostei dele, porque ele foi meu colega de treino, tá? Eu briguei com ele no passado, justamente porque ele é assim, abusivo, tóxico, né? Toda vez que eu falava com ele, ele era um cara super negativo. Ele despejava um monte de fofoca. Eu percebia que ele ficava me jogando, né, contra as pessoas. Ele queria que eu reagisse, mas ele nunca fez nada, é assim, boi de piranha, tá? Ele ficava me deixando brava, pra eu reagir, pra ele ver o circo pegar fogo, tá? Então é uma pessoa super tóxica, esse psicólogo, né? E eu percebia isso. Tanto é que eu cortei ele radicalmente, né? Porque eu percebia que era desagradável conversar com ele, ter contato com ele. E no dojo aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa, né? Só que ali no dojo é pior, porque ele era a liderança. Então ele é tóxico. Gente, quais são as maneiras, né? Quais são as formas mais comuns de violência psicológica, né? A violência psicológica que um abusador, né? Um sensei abusivo, um amigo, eles vão usar. Para você entender quando você está sofrendo abuso, né? Um abuso, você é abusivo, um amigo abusivo, um namorado abusivo, né? De que maneiras ele vai te atacar? Bom, ele vai usar manipulação emocional, ele vai tentar te manipular, criar uma dependência emocional com você. Você não vai perceber, vai achar que ele é legal, bonitinho, bonzinho, porque ele tem, né? Trabalhou essa imagem já, é um sensei democrático, mas ele não é. Então ele já trabalhou muito bem a imagem dele, com muita força, né? Ele criou um personagem dele, que ele não é, e aí ele vai manipular as pessoas. Todos os senseis de Aikido que eu conheci, que eu tive, eram altamente manipuladores e manipulavam o emocional do aluno. Eu acho que esse é um dos traços mais fortes de um sensei, principalmente o sensei de Aikido, tá? Ele vai direto no emocional do aluno, ele entende o que esse aluno sente falta, as carências, e ele vai nisso. Ele vai suprir isso, tá? Então, as formas de violência psicológica que o abusador, né, que o sensei é abusivo, que o colega é abusivo,
que o marido, o namorado abusivo, eles vão usar é o que? Manipulação emocional, humilhação, que é aquilo que eu falei, né? Assédio moral. Que eu já vi vários senseis de Aikido fazendo assédio moral. Humilhação. Humilhação é assédio moral. Tá? Desvalorização, que é aquilo que eu vi, aquele sensei de Aikido, esse último, que me tirou o psicólogo, falando que eu tinha hipotonia, umas babaquices que ele deveria ter me chamado no particular para falar, não na frente das pessoas. E independente disso, eu não tenho nem o menor interesse de saber, porque ele não é fisioterapeuta, ele não é especialista nessa área, né, de corpo. Então ele não sabe o que é hipotonia, o que é hipertonia. Ele não pode falar sobre isso. Ele não é especialista nisso, tá? Então é para desvalorizar. Ele falava isso para me desvalorizar, tá? Enquanto que os outros homens, ele passava a mão na cabeça, inclusive do machismo deles, tá? Aliás, ele nunca viu a hipertonia dele, a barriga dele grande, que ele nunca se cuidou, não cuida do corpo, não cuida do próprio peso, tá? Constrangimento, gente. O sensei abusivo, tóxico, ele vai constranger você. Ele vai constranger os alunos. Constranger é assédio moral. É expor você, falar bobagens, né? Que nem ele fez comigo. Falou bobagens, né? Que eu sou vítima, que eu sou coitadinha, pamonha. É mais ou menos isso. Isso é constrangimento, é constranger você publicamente e dar desculpa que está fazendo intervenções psicológicas. Isso não é intervenção psicológica, isso é abuso, isso é comportamento tóxico e abusivo, tá? Mentiras, ele vai mentir. Esses senseis todos são mentirosos, tá? Inclusive esse último, bem mentiroso. Cria uma imagem do que não é, muito forte. E vai ser muito difícil, você só vai conseguir ver que ele não é aquilo quando ele fizer alguma coisa com você, tá? Te desrespeitar, fazer alguma dessas coisas. Aí você vai falar, nossa, esse cara é abusivo. Mas todo mundo vai desacreditar você, tá? Porque ele já criou uma imagem muito forte de que ele é bonzinho, tá? Outra coisa que ele vai fazer é o ghosting, né? Que eu já falei aqui, chantagem. Vai te tirar do dojo. Essa é mais forte, né? É um traço mais forte de um sensei, que eu vi no sensei de Aikido e no sensei de artes marciais. É o seguinte, ou você fica quieta e aguenta, ou você tá fora, é chantagem, né? Eles usam a arte que você quer aprender pra te calar. É isso. Da chantagem emocional, velada. Muitas vezes velada ou não. No caso do Japa, né? O sensei Japa, o sensor, não foi velada, né? A chantagem dele foi assim, descarada. Ele praticamente falou, ou eu paro de falar do machismo e fico, eu tô fora. Eu não aceitei, eu saí fora. E falei um monte pra ele. Então, se você Henrique Sabengoso também fez chantagem comigo. Ou você aceita as minhas investidas, ou você tá fora, tá? É mais ou menos isso. E isso é um comportamento abusivo e tóxico, tá? Ele é um sensei de artes marciais. E eu tenho certeza que vocês já viram isso no dojo de vocês. Absoluta. Todos os senseis de Aikido que eu tive são abusivos e tóxicos. Todos eles têm esse comportamento. Não só os de Aikido, eu vi isso no de Ninja Fake, eu vi na capoeira, comércio de capoeira, tá? Você vê, é abusivo, tá? É muito comum o comportamento tóxico abusivo. Saia desse dojo, mas fale, diga pra ele o que você pensa, o que você sente, tá? O certo de um sensei é ele chamar você no particular e falar. Se ele tem o que falar pra você. Não te expor na frente das pessoas. Isso é humilhar, constranger uma pessoa. E outra, você quando vê, por esse último sensei que eu tive, o sensei psicólogo, ele fica botando defeito em tudo. Ele é uma pessoa super negativa, tá? Ele te deprecia. Só que ele não vê ele mesmo. Que ele é um barrigudo, que ele tem hipertonia, que ele é machista, que ele não respeita as pessoas, que ele é uma propaganda enganosa, que ele é magoado, porque o Japão nunca deu atenção pra ele. Então a mágoa é dele, ele projeta nas pessoas, tá? As coisas ruins dele. Fofoqueiro, fala mal das pessoas por trás, fica jogando uma pessoa contra a outra, sabe? É assim, tipo assim, ele finge que ele faz alguma coisa, mas ele não faz, Ele finge que ele não é machista, mas ele é. Ele finge que ele é democrático, mas ele não é. Então é assim, é uma propaganda enganosa, ele é uma mentira, tá? Então, gente, esse foi um exemplo que eu dei para vocês conseguirem identificar um sensei e um homem abusivo e tóxico.
e conseguir se defender dele. Existe uma grande diferença entre um professor ser rígido, ser exigente, dele ser abusivo e tóxico. As pessoas confundem, mas não é igual. Tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.